Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui para mais um podcast PodPet aqui na emissora TV Galega. Lembrando, pessoal, que abre todas as quintas-feiras às 8h30 da noite e também para os portais Facebook, YouTube e Spotify, né? E hoje eu trago aqui a doutora Ana, que muitos eu tenho certeza que já conhecem, a doutora Ana Pasquali. Ela é Pasquali, né, doutora? Isso, Pasquali. É isso. Pasquali. Ela trabalha na parte oftalmológica. Gente, ela é especialista nessa área. Veterinária, bem conceituada, porque eu sei que eu já trabalho com ela um tempo, eu já direciono o telefone dela todo o tempo que me pedem, eu peço para te ligarem. Muito obrigada. Porque até então eu tenho muita confiança no teu trabalho, a gente já, né? Escuta aqui, escuta lá, as pessoas que eu recomendo vêm e falam bem. Que bom, fico feliz. Então, assim, a referência para mim, logicamente, né, não descartando os demais profissionais, mas é como talvez a gente tenha mais esse feedback, a referência para mim hoje em oftalmologia é você, Ana, aqui em Blumenau. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada, Ângela, pelo convite. Fico muito feliz em vir conversar um pouquinho sobre oftalmologia, que é um assunto que eu gosto muito e que eu trabalho já faz bastante tempo, né? Então, vamos conversar um pouco sobre essas alterações que acometem os nossos pets. Isso, né? Porque eu achei muito interessante te trazer aqui para a gente conversar realmente o porquê desse crescimento, né, dessas doenças na região dos olhos, digamos assim. Por que tanto? Sim, hoje em dia a gente tem muitos cachorros que são os braquicefálicos, né? Que são aqueles cachorros sem focinho, né? De nariz chato. Isso. E como eles estão muito popularmente difundidos, então é um número bem grande de pacientes mesmo, braquicefálicos, e a gente vê as alterações oculares mais frequentes neles. Né? Justamente porque como eles têm o focinho chato, o espaço que é a órbita, que aloja o olho, ela é muito rasa. Então esse olho já fica meio projetado, fora, né? Exato. Então vários deles têm um olho muito projetado e muito exposto. E com isso a gente tem muitas alterações que acometem principalmente esses cães, né? Os shih tzus, eu sempre brinco, mas os shih tzus são os mais acometidos, os pugs, os bulldogs. Pois é, agora falando um pouquinho do shih tzu, né? Eu vejo até um aumento significativo nessa área com o shih tzu. Sim, muito frequente. E talvez também assim, pelo fato do pelo, é muito peludo nessa área, né? Principalmente isso. Eles têm muito pelo ao redor dos olhos, né? Sim. Eles têm cílios que nascem em locais que não deveriam nascer. Eles têm o olho projetado para fora, então é um olho que ele pisca, mas não protege o olho por completo. Muitos dormem com o olho semi-fechados, né? Então essa área que o olho não consegue piscar completamente, elas são as mais acometidas. Então eles fazem lesão na córnea, que é uma lesão que dói bastante, então eles chegam para a gente com o olho fechado, secreção, desconforto. Eles fazem muito úlcera de córnea, né? Então, são pacientes que requerem uma atenção bastante importante. E eu sempre indico para o tutor já consultar esse paciente que é braquicefálico já de filhote. Porque muitas vezes a gente já faz o diagnóstico das alterações que eles têm e a gente já corrige antes de começar a complicar. Né? Então tem essa possibilidade também. Sim, a gente pode remover os cílios que nascem em locais diferentes através da criocirurgia. A gente fecha, às vezes, o cantinho do olho para ele não ficar totalmente exposto. Né? Então, a gente consegue tratar precocemente para evitar que esse paciente faça úlcera recorrente, que ele perfure esse olho ou que esse olho comece a pigmentar, né, justamente pela falta de lubrificação. Então a gente consegue evitar problemas futuros para esse paciente, né, e que ele sofra, porque acaba que a córnea é uma estrutura muito inervada, então o desconforto ocular é bastante grande também. Pois é. Eu vejo assim, eu que sou protetora, né, que a gente está toda hora a campo, como dizem, né? Eu já vi socorrendo, né? Socorrendo, já vi de tudo. Os shih tzu, eu tenho shih tzu em casa, né? Eu tenho 3.
Uma já é bem idosa, essa já veio para mim cega, né? E é bem idosa a Marie. E às vezes até eu acho que ela consegue ver alguma coisa. Meu marido diz, não tem como. Às vezes ela vê a claridade, né? Onde está mais claro, mas não nitidamente. Assim, porque ela tá com o olho todo azul. Azulado. Então, assim, mas o engraçado é que ela não tem secreção. Que bom. Ela não tem nada, assim, nada. O olhinho é bem saudável, assim, né? Ela é aquela Shih Tzu bem pequena, a pequenininha, assim, aquela bem miudinha, né? E já eu tenho uma outra que ela tem não é a demodésica, ela tem a sarcóptica. Outra sarcóptica. Aquela que não tem cura, realmente, só tem um tratamento, né? Então a gente faz aquele tratamento com a Apoquel um tempo, aquela coisa toda. E tem nos olhos também, no ouvido. Aquilo não é que tenha nos olhos. Talvez porque é muito próximo aos olhos. Então, sim, é na pele, né? A pele da pálpebra. Exatamente, é uma continuidade do corpo, né? Então, às vezes tem as alergias, as sarnas e acomete toda a região também. Toda, ouvido, né? Então, assim, quando eu resgatei ela, e já fui obrigada a levar direto para a clínica, porque ela veio em um estado assim, ela gritava muito, muito, até não tinha pelo nenhum, parecia um filhotinho de rato, assim, ela é pequena também. E a gente chegava nela, ela gritava para lá e para cá, e eu vi que os olhos não estavam tão... lubrificados, talvez. E não me parecia que ela era cega. Entendi. Mas ela tinha muita dor. Eu sentia que era em tudo, assim, né? Nela e tal. E conforme eu pegava, ela parece que ela não me via ali na hora, assim, sabe? Ela só ia com a voz, assim, e bem pouco, porque a gente descobriu que ela também é quase surda, que um tímpano é furado, o outro é... Então, tudo isso pela doença, né? Sim. E ali, desde então, eu comecei a usar um colírio que eu faço, ele... Manipulado, sem colírio, não tem como. Assim, ele é muito seco. Sim, né? Eles têm também isso. Eles têm bastante ceratoconjuntivite seca, né? Que é essa falta de lubrificação, né? E com isso a gente observa aquela secreção bastante amarelada, esverdeada. Exato, Então, os pacientes que têm essa característica, esse tipo de secreção, a gente também precisa avaliar, que a maioria deles está relacionado à diminuição da produção da lágrima. Então, é um olho que inflama, é um olho que acaba tendo bastante desconforto. Então, e agora, com o verão, esses pacientes que têm muita secreção acabam fazendo míase, né? Infelizmente. Porque a mosca deposita ali onde tem essa secreção e a míase, né, acaba acometendo a região ocular com muita frequência. E então, foi o que aconteceu com ela, porque ela tinha, a caminho da clínica, eu vi que tinha uma larvinha saindo daqui, e daqui a pouco nós olhamos, tinha um buraco que assim, era devido àquela infecção ali que ela tinha no olho, né? Gente, assim... muito rápido, né? Em 1-2 dias, as larvas tomam conta, assim, do local. Então, agora, principalmente no verão, sempre manter os olhinhos limpos, né? Checar o motivo da secreção, que não é normal. Então, se está tendo secreção, ou é uma inflamação, ou é um olho seco, né? Então, identificar essa causa para tratar, né? E não correr esse risco de miíase nos olhos, que é bem comum também. Pois é. Então, tu consegues entender a necessidade de você estar aqui hoje, né? Sim. Porque eu queria muito conversar contigo a respeito disso. Levar para o pessoal de casa todo esse teu conhecimento na área, fazer com que realmente eles tenham um outro olhar para a situação que acomete esse animal dentro da própria casa, que às vezes não é porque é um local sujo. Não, pode ser um local limpo. Com certeza. Basta uma mosca. Basta uma mosquinha pousar ali. Isso pode cegar o animal. Sim. Né? Do nada, assim. Eu até o último que eu resgatei, também. A secreção aquilo era tão purulenta, né? Que eles dizem. Então, bem muco purulenta, né? Que assim, tinha muito bicho aqui, na pálpebra, aqui no canto,
E embaixo, assim. Sim, muito. Esses dias resgataram um Rottweiler, né? Eu fui numa clínica, um olho a gente teve que remover, porque já estava perfurado. O outro a gente conseguiu tratar primeiro para tirar essas larvas e depois a gente fez uma cirurgia reconstrutiva para tapar, né, o defeito causado e esse paciente continuar piscando, porque senão a gente acaba perdendo movimentação da pálpebra e um olho que não pisca, né, acaba ressecando, fazendo ulceração, perfuração, né? Então a gente precisa que esse paciente pisque, que com o piscar ele espalhe a lágrima pelo olho para ter um olho saudável, né? Então a lágrima ela é extremamente importante. Faltou lágrima, a gente vai ter inflamação nesse olho. Inflamação, desconforto, secreção, né? Então, se o seu pet tiver algum desses sinais, é muito importante a gente checar, né? Porque um olho vermelho não é normal, um olho opaco não é normal, um olho pigmentado, tanto de vermelho quanto de marrom ou branco, também não é normal, né? Então, a gente precisa investigar a causa para ele não perder a visão e muitas vezes perder até o olho, né? Porque dependendo da situação, perfura de uma maneira que tem uma inflamação tão grande que a gente, às vezes, não consegue salvar. Esse diagnóstico vindo é como nós, né? Um diagnóstico, quanto mais cedo chegar, melhor, sim, né? Com pra certeza. Salvar aquele olho. Sim. Porque o que eu tenho visto ultimamente de cachorro jovem já cego. Um problema, né? Sim. Né? Naquele caminho da cegueira, o glaucoma também. Glaucoma também é muito comum. É muito comum. As uveites, que são as inflamações intraoculares, né? Também são muito frequentes. Elas podem estar relacionadas a alguma alteração sistêmica, né? Por exemplo. Então, por exemplo, um paciente que fez uma piometra, uma inflamação de útero, ele pode ter o primeiro sinal, um olho inflamado. E a gente avalia, descobre que ele tem uma inflamação intraocular, que a gente chama de uveíte, e normalmente a gente precisa ir atrás da causa, porque a causa normalmente é sistêmica, né? Pode ser uma erlíquia, por exemplo, que causa uma uveíte e deixa esse paciente cego, né? Então, muitas alterações oculares, elas são causadas por alguma alteração sistêmica. Então, alguma coisa que está acontecendo nesse paciente e que o tutor muitas vezes nem percebeu o sinal, né? Porque eles são bem mais resistentes que a gente. Sim. Então, até a gente perceber que alguma coisa não está certo, às vezes já está bastante adiantado, né? Então, basicamente, qualquer alteração nos olhos pode ser talvez até uma situação mais complexa, importante. Né? Mais importante. Não só nos olhos, né? Isso. E outra coisa, doutora, que já me perguntaram demais. Ângela, o olho do meu cachorro saltou tanto. Eu disse, gente, isso não é normal? Mas de aumentar de tamanho ou de ser projetado? Quando aumenta de tamanho... De tamanho e ser projetado. Sim. Normalmente, quando a gente tem aumento do tamanho do olho em si, é o glaucoma, né? É lógico que a gente vai precisar avaliar se é isso mesmo, mas aumento do tamanho, sim, a gente chama de buftalmia e está relacionado com glaucoma. Então, a gente precisa medir a pressão desse olho, né? Avaliar os sinais clínicos para chegar num diagnóstico. E muitas vezes a dor é muito intensa porque eles não falam, daí precisa ser retirado. Né? O glaucoma dói muito, né? A gente sabe que é uma alteração que tem muito desconforto. E a maioria dos pacientes que chegam para a gente com glaucoma, eles já não têm visão naquele olho, né? Então, o olho aumentou tanto de tamanho que essa pressão intraocular faz essa compressão de vasos, de inervação, e esse paciente perde a visão, né? Então, não tem mais muito o que fazer quando ele perde a visão. E essa situação do globo ocular aumentar e ainda projetar, que isso acontece muito no Shih Tzu. Que ele já tem um pouquinho, mas eu conheço um Shih Tzu que, assim, eu vi ele ontem ainda fora do normal. Aí ele veio muito para fora, redondo, enorme. Pode ser que seja glaucoma, sim, né? Pelo aumento do tamanho. E os braquicefálicos, eles fazem muita proptose do bulbo, que é o bulbo sair, o olho sair da órbita, né? Isso porque a órbita onde ele está alojado é muito rasa. Então, se amarrar o cabelo muito prendido, por exemplo, já pode dar uma projetada nesse olho. Se segurar no pescoço para fazer alguma vacina, por exemplo, também pode acontecer. Eu já tive tutor que foi dar remédio para o cachorro e o olho saiu. Porque eles não querem tomar, mas daí a gente segura, mesmo que com cuidado, qualquer movimento já pode acontecer essa... Agora até eu lembrei de um caso,
e veja se isso é possível, foi coisa daquela tutora, a cabeça dela, mas ela diz até hoje que sim. Ela tinha um coelho e aquele coelho estressou demais o shih tzu dela. Ele corria muito atrás. Corria para lá e para cá, e um dia ele correu tanto que o olho saiu. Não, ele correu tanto atrás do shih tzu, e o shih tzu, o coelho correu atrás do shih tzu. Que o shih tzu do nada, quando ele parou assim, ela disse que ele parou num canto assim, olhou para aquele coelho, ela foi para correr com o coelho para, né, para parar a bagunça ali. Ele olhou para ela e ela disse que ele já estava com o olho saltou todo assim para fora, os dois. Pode até ser de um estresse, de um trauma, de um estresse. Eu nunca peguei um caso assim de estresse, né? Mas aí eu disse, mas como assim? Ela disse, não, estava bem. Aí o fulano foi lá, soltou ele. Eu disse que não era para soltar, porque, né? Sim. Não lembro mais o cachorro, Bob. Ele não gosta dele, não adianta que não se dão, e ele machuca muito o Bob. Ele vem para cima, coelho da pá virada. E foi para cima e aquilo ali, e ele vi do lado de lá, e ele correndo, e ela disse, não sei, guria, do nada ele não estava assim. Ele disse, foi o coelho, e aquilo saltar, ele disse, sei lá, o cachorro ficou desse jeito. Na época ela precisou constar não, ela levou num oftalmo, não lembro mais, acho que nem era oftalmo na época, levou direto no hospital. Eu acho que foi no doutor Gilmar, mas isso deve fazendo mais de 10 anos. Porque foi uma coisa bem assim que ela precisou. Assustou, realmente, né? Assustou. Ela precisou juntar e ele disse, meu Deus, o que é isso, né? E levou. Então, assim, aí fica aí. A pergunta, será que de um estresse também pode ocasionar? Essa elevação, não sei se só do estresse ou dele correr e talvez esbarrar em alguma coisa, né? Esbarrou. Esbarraram os dois numa parede. Normalmente essa saída é mais traumática do olho, né? Mais por um trauma. Ou ele já tinha o olho bastante projetado, né? Além do normal também. E uma coisa que me chamou muita atenção é os shih tzu do pelo que o pessoal gosta, chega lá e faz, né? Aquela chuca. Meu Deus, a minha nora faz isso muito. Eu digo para ela, meu Deus. Eles ficam bonitinhos, né? Bonitinhos, mas isso Aí a cachorra vem perto de mim, aí o que eu posso já ficou. Tenta afrouxar um pouquinho, para não puxar muito, porque já dá uma demais, saltada, assim, já dá uma saltada no olho. Tem que cuidar com isso. Não puxar muito as chuquinhas que fazem, né? Tá vendo, pessoal? Ele tem que piscar, para o paciente conseguir piscar normalmente. Ele tem que piscar. Né? Se puxar muito, ele não. Ele vai conseguir piscar, mas não vai ser por completo, né? Porque já falando dessa raça em específico, ela já tende a ter o olho um pouco mais pelo mais fato projetado de mesmo, ser né? brexcefálico, né? Aí vai fazer um arranjo desse, a coisa só piora, né? Sim, às vezes sim. E já o pug ele é muito mais, né? Focinho mais curto ainda. Curto demais. E às vezes eles têm aquela prega nasal, aquele excesso de pele, que também entra em contato com o olho, muitas vezes. Isso. Ou mesmo a prega, ela acaba não tendo espaço atrás dela para a pálpebra se mover normalmente, né? Então também a gente avalia essa prega. O piquinês, por exemplo, tem a prega nasal e muitas vezes os pelos da prega ficam em contato com o olho. E isso causa lesão também ocular, né? Então, essas pregas nasais muitas vezes precisam ser removidas também. Então, gente, são as pregas... As pálpebras invertidas, onde os cílios nascem para dentro. Às vezes é 1 ou 2 cílios só que nascem para dentro, mas já fazem um estrago, né? Que a gente só identifica com uma lupa, né? Porque é um cílio virado para o olho, né? Toda piscada desse paciente, aquele cílio está arranhando, né? E quando a gente cai um cílio nosso dentro do nosso olho, a gente fica desesperado pelo desconforto. E imagina eles que ficam com aquele cílio cada piscada, né, cutucando a superfície ocular. Então, eles querem coçar, eles esfregam esse olho em algum lugar, né, e acabam machucando com muita frequência. Então, é isso aí. Eu sabia que nós tínhamos assim, uma infinidade de coisas para serem faladas, assim, até mesmo para
o pessoal de casa para estarem cientes, né, do que realmente é um problema hoje de visão. O animal ele pode cegar se realmente a gente não cuidar, né? Pode. Não estiver atento do nada. Sim. Né? Como tu falou, é uma viradinha de cílios, alguma coisa que está ali. Isso. Aquilo pode lá no futuro virar. Os pugs também, né? Os pugs, a gente tem bastante aquela ceratite pigmentar, que é uma pigmentação marrom, a preta, que acaba cobrindo a superfície ocular. Né? Isso também a gente percebe com bastante frequência quando eles têm alteração de pálpebra. Então, começa pigmentando a córnea no cantinho medial do nariz e com o tempo vai cada vez pigmentando mais esse olho. Né? E essa alteração também leva à cegueira. Né? Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, antes a gente corrige a alteração anatômica que está causando essa irritação crônica, né? Para evitar que essa pigmentação tome conta, né, de toda a córnea do paciente, porque eles param de ver completamente. Mas tudo isso tem cirurgia para reversão? Sim, a gente corrige tudo cirurgicamente. Então, é sempre as correções de pálpebra, né, as blefaroplastias, para permitir que esse paciente pisque, lubrifique esse olho, que não tenha pelo em contato com o olho, né, evitando complicações a longo prazo. E cada vez eles estão vivendo mais, então... Cada vez vive mais, então a gente tem mais tempo para ter problema, né? Então, sempre a hora de corrigir ainda dá tempo, né? Ah, mas já tem 8 anos. Ah, mas vai viver mais 8, 9 anos ainda, né? Vai viver mais 8, 9, Então, tem muito o que viver ainda, né? E quanto mais velho, mais alterações, né? Principalmente relacionada à produção lacrimal. Sim. Né? Então... Isso nós estamos falando dessa raça em específico, né? Mas nós sabemos que isso pode ocasionar até com CRD, qualquer animalzinho. Sim. Né? Agora no verão, agora no verão mesmo, a parte ali da miese, isso me apavora muito. Sim, é que é muito rápido, realmente. Muito rápido e não necessariamente, como eu falei, pode ser um local sujo, mas um local limpo. Sim. Que o animal está dentro uma mosca, de casa. Né? Mas é com uma secreçãozinha dessa no olho, com uma irritação de um cabelinho, de uns cílios, aquilo pode vir ocasionar uma situação assim que uma mosca venha, dá uma secreção, a mosca venha após e aquilo ali sai totalmente fora do controle. Sim. É bem rápido. E esses pacientes com falta de lágrima, eles têm muita secreção. Então, o tutor pode passar o dia limpando que continua produzindo, né? Limpa de manhã, chegou 2 horas depois em casa, já está cheio de secreção. E por mais que limpe, sempre tem secreção, né? Então, o ideal é fazer esse diagnóstico e tratar para resolver essa questão de secreção mesmo. No caso, essa minha sarcóptica, que é essa sarna, a pequena, ela... assim, ela tem que viver à base desse colírio, né? Então, às vezes ela fica um tempo ali, eu deixo ela um tempo sem. Daí não funciona, né? Na verdade, esses colírios que você deve estar falando, devem ser os imunomoduladores que a gente usa para o tratamento de olho seco. Né? Só que ele só funciona se usar todo dia. Né? Parou de usar 2 dias, ele perde totalmente o efeito. Aí acaba o colírio, muitas vezes até que você não encomendou, manda fazer. Isso. Aí demora mais uns 2 dias, no outro dia eu vou pegar, bastou ficar 2, 3 dias. Eu perde saio, o efeito total. Total. E o problema, como se nunca tivesse feito nada. E o problema de ficar 2 dias sem é que a partir do momento que você voltar a usar esse imunomodulador, vai levar 30 dias para esse olho começar a produzir lágrima de novo. Né? Então, o segredo, eu sempre explico para o tutor, o segredo é não para. Parou 2 dias, vai inflamar de novo, vai ter secreção de novo, vai ficar vermelho, né? Então tem que tratar toda a inflamação. Exatamente isso. Então, às vezes, a gente usa o colírio, vai usando, a gente entende que aquilo vai ser a vida toda. A vida toda, o restante da vida do animal ali vai ter que usar. Aí tá bem, como foi o meu caso, deu uma paradinha. Piorou tudo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Piorou. E depois para voltar. Mais 30 dias. Aí com o colírio aquilo não voltava, depois assim, uns 20 e poucos dias. Demora. E aí eu pensei, meu Deus. Não pode parar. E outras vezes foi pelo fato de deixar acabar. Sim, até pegar outro. Até pegar outro. E também tem uma situação que me chamou a atenção e que eu queria muito conversar sobre isso contigo. O que tu me diz dessas pessoas que passam colírio humano em animais sem nenhum diagnóstico? Muitos colírios que a gente usa,
São de farmácia humana, sim. Mas não para aquela doença específica, né? Não pode comprar qualquer colírio, né? Por exemplo, os corticoides, que a gente usa muito no tratamento, se a gente utilizar sem checar se esse olho tem alguma lesão, ele pode piorar de um dia para o outro e perfurar esse olho, né? Então, a gente tem que ter certeza, antes de prescrever um corticoide, por exemplo, que esse paciente não tem úlcera de córnea. Daí, agora, se o tutor for na farmácia comprar um colírio com corticoide para passar sem saber, às vezes ele tinha uma lesão super simples, super pequenininha e chegou no dia seguinte tem um buraco, uma perfuração nesse olho, né? Então, a gente não pode utilizar sem ter o diagnóstico fechado, porque pode muitas vezes piorar muito essa lesão. Então, foi um cachorro que me pediram ajuda. Ela disse assim que ele estava com o olhinho com a secreção o tempo todo. Ela disse que aquele olhinho estava infeccionado, estava vermelho. Aí ela usou o colírio do marido dela, porque ele tem diabetes, aí ele usa um colírio especial. E piorou. Não pode. Assim, ele, além dele... Assim, ele inchou muito, é um SRD, porte médio. Ele inchou muito e assim, ficou horrível. Tem que cuidar muito com o olho, né? Colírios abertos também, né? Então, foi prescrito para um tratamento, sobrou, dali 3, 4 meses, o paciente está com desconforto, pinga aquele colírio, né? Um colírio que já está aberto, já pode estar contaminado. A gente sempre pede para descartar depois de 30 dias, né? Porque o tutor vai pegar aquele colírio que está em casa, vou passar, ver se melhora. Ou tinha corticoide, porque a lesão anterior pedia, né? E nessa caso é outro tipo de lesão que não pode, né? Então, sempre evitar. Você pode lavar o olho desse paciente com sorinho para ver se melhora o desconforto, secar com gaze, né? E caso não resolva, precisa consultar mesmo, porque o olho é uma coisa muito rápida. De um dia para o outro pode perfurar e às vezes ter que tirar esse olho. E é muito delicado, né? Muito. Porque assim, por isso que é isso. Né? Não, é o que nós temos aqui hoje para você que está em casa. Nunca reutilize depois de 30 dias aquele colírio e jamais usar um colírio um colírio humano, até de uma outra doença qualquer, né? Sem ter um diagnóstico fechado, né? Sim. Porque foi o que aconteceu com esse cachorro, ele perdeu, né? Ele perdeu os 2 olhos. E o olho é muito delicado, né? Então é muito rápido que a gente pode perder esse olho, né? Então começou com desconforto, é sempre bom investigar, né? O cachorro está com o olho fechado ou não quer ir onde tem muita claridade, isso é sinal de desconforto. Então, sempre a gente precisa colocar o cone, né? Primeira coisa, tem cone em casa, já coloca esse cone, porque pelo desconforto ele vai querer coçar. Vai coçar. Né? Ele vai esfregar no tapete, vai esfregar no sofá, né? Porque causa desconforto. E daí, uma simples lesão que a gente podia tratar em uma semana, às vezes tem que ir para uma emergência cirúrgica, né? Para a gente corrigir essa perfuração, ou essa úlcera mais profunda. Então, muitas alterações têm tratamento cirúrgico, né, na oftalmologia. Não é tão... A gente acha que um simples colírio, vamos, tá com secreção e tal, tem um colíriozinho aqui que eu já usei no mês passado nele, há 2 meses atrás, tá lindo, sobrou um pouquinho, vamos passar. É perigoso. É perigoso. E sabes até que o próprio soro, né, quando tu abre aquela garrafinha de soro em casa, que tu usa não dá para deixar muito tempo. Não dá, né? Tem gente que guarda na geladeira para reutilizar, caso precise daqui a 3, 4 meses, não. Ele já está contaminado. Porque a gente, na hora que vai lavar, acaba encostando no pelo, alguma secreção, né? Então, sempre bom trocar o sorinho, comprar o pequenininho, né? Porque sempre o pequeno. Usou, acabou, faltou, vai lá comprar outro. É baratinho, sobrou um pouquinho, né? Baratinho, joga fora. Porque contamina. Até mesmo, na Ija, nós não estamos falando nem da parte só dos olhos, mas sim qualquer lesão que for limpar ali com um soro, aquele soro muito tempo já em casa, aberto também, vai fazer... É bom descartar, né? Tem que descartar porque ele vai contaminar.
Isso. Pior ainda, a gente acha que a gente está fazendo um bem. Então, isso me preocupa muito para os olhos, porque eu já escutei muita gente dizer, eu tenho soro em casa, eu sempre tenho soro em casa, eu já estou tentando, Ângela, limpar e tal. Eu disse, gente, não tem como. Esse soro já deve estar contaminado. Eu disse, tem que levar para constar. O olho é muito rápido mesmo. Porque vai cegar. Não, assim tá enxergando bem mais, vai cegar se tu continuar só na limpeza com esse soro que já está contaminado. Gente, assim, então passa água, mas leve o quanto antes. Né? Porque tu acabou realmente de falar aquilo que eu queria escutar. Existe, sim, uma prevenção, mas também existe um tratamento precoce, né? E talvez para aquilo que não seja precoce, que já está acontecendo ali, né? Que já acometeu, o animal já, né? Está acometido aquilo, mas tem um tratamento ainda que a gente pode talvez até... De forma clínica, às vezes, exatamente, né? Então, reverter a situação, isso. né? Quanto antes, mais fácil, né? Deve ser o tratamento também. E muitos acham que é só em cachorro idoso, mas não é só em cachorro idoso. Filhote machuca muito o olho, né? Cachorro que mora com gato, vão brincar. Sim, ou cachorro com cachorro mesmo, né? Então, eles se machucam que nem criança na escola, né? Machuca A primeira vez que você atendeu a cachorrinha do meu filho foi porque a gata dele deu gata, né? Um tapinha, amigo. Tapinha, meu, aquilo... Pensa que assim, a gente achou que tinha vazado o olho, né? Eles machucam mesmo. De tanta lágrima que aquilo... né? Meu Deus, foi assim, foi muito rápido, tá? A gente conseguiu te chamar ali em questão eu acho que aconteceu à noite, ela ainda passou a noite toda naquele sofrimento, no outro dia de manhã, quando eu olhei, eu disse, meu Deus! Eles têm muito desconforto, né? E daí a gente já entrou em... E deu tudo certo. Deu tudo certo, mas assim, foi bem... É bom não aguardar, né? Uma situação dessa começou realmente... com desconforto, quanto antes levar, maior a chance de um tratamento mais simples, né, de ser realizado. E também fica aí a dica, casa com cachorro e gato... Tem que cuidar. Tem que cuidar. Até mesmo 2 cachorros, né? Então, brincando, mas eu digo a unha do gato. Sabe? Às vezes a unha do gato pega. Porque a brincadeira dele já é assim. Ele brinca, né? Com as tapinhas, né? Sim. E ainda se a brincadeira se tornar um pouquinho mais violenta, meu Deus, aí ele bota, agarra e vai, né? Ainda mais se for braquicefálico, né? Daí chega a coisa no olho só piora. Antes. Primeira coisa para o olho. É o olho. Verdade. O cachorro também vão cheirar grama, vão nas flores, né? Então o nariz está junto com o olho, né? Então vai cheirar, verdade, já bate o olho junto com o nariz. É verdade, a hora que... É muito pertinho, né? O plano nasal com o ocular. Eu tenho, meu pai ali, a minha tia, eles têm um Shih Tzu, que ele também, ele tá assim, a gente viu que aumentou. Aí até eu falei para ela, disse, tem que constar. Aí ela disse, ai meu Deus, mas ele tá tão velhinho, isso não interessa, acho que vive. Vai se viver mais uns 5, 6 anos, a gente com sabe. Com qualidade de vida, né? Tem que ser. Eu até vou conversar com ela para te chamar para ela dar uma olhadinha nele. Tá bom. Mas eu não sei se ele já é grande por natureza, assim, sabe? Quando eu foi um Shih Tzu resgatado, ele tinha um olhinho perfeitamente saudável, assim, mas a gente já via que era fora do normal, que eu nunca vi um Shih Tzu tão bagudo, assim. Né? Não, tem uns que tem o olho muito projetado mesmo. E agora, de uns tempos para cá, ele começou a ficar azul. E a impressão que eu tenho é que ele tá maior. Tá maior. Cada dia que eu vou lá... medir a pressão, avaliar, né, se tem aumento de pressão intraocular, que também deixa o olho azul, né, então... Num caso como esse, se a pressão a gente tem como estabilizar ela, né? Sim, a gente consegue tratar, né, com remédios colírios mesmo, para diminuir a pressão desse olhinho, né, e não causar desconforto. Muitas vezes a visão está perdida já. Mas o desconforto a gente consegue tirar, acabar com ele. Isso, a gente tem que tratar mesmo sem visão, porque senão é um olho que dói muito, né? Então, precisa diminuir essa pressão para não ter dor. Mesmo sem visão? Mesmo sem visão. Então, muitas vezes o paciente que tem glaucoma, a gente até indica enuclear esse olho, porque é um olho que não enxerga, é um olho que dói muito, é um olho que às vezes precisa 3, 4 colírios para tentar manter essa pressão baixa. Então, a gente
pesa, né? O que vale a pena? Manter um olho que não enxerga e que dói, ou remover esse olho para dar conforto para o paciente, né? Então, infelizmente, algumas opções que a gente tem que tomar são mais radicais, mas para a gente conseguir manter qualidade de vida do paciente, né? Visto que ele não enxerga, sempre que tem visão, a gente tem que tentar, né? Manter esse olho. Mas um olho que não tem visão e que dói, infelizmente, às vezes a gente indica... Precisa nuclear, né? Para conforto do paciente, né? Eu tenho um vira-lata grande totalmente nucleado, né? Depois eu tenho, eu acho que uns... E eles vivem bem, né? Eles se adaptam. Tenho uns 3 que eu tenho direito, não tenho esquerdo, eu tenho esquerdo, não tenho direito, mas são animais que no próprio resgate, lá na clínica, quando a gente já juntou do atropelamento, né? Do que foi, ali já foi feito tudo, né? Porque não tinha mais condições de salvar. E como eu te falei, eu não tenho nenhum que iniciou a doença em casa, assim. Ainda não chegaram nesse estágio. E já vieram. E porque são poucos que eu tenho, assim, um pouco menos dali de 10 anos, 11 anos. São poucos. A maioria já estão passando idosos. A maioria mesmo, assim. Eu tenho, que me chama a atenção, que eu tenho 2 GG, mas GG, enorme, assim, e estão com 16 anos. Nossa, é difícil, né? Paciente tão grande com essa idade. Grande com essa idade e os olhos perfeitamente sadios, assim. Enxergam bem. Enxergam bem. Que ótimo. Que bom. Não tem mais um dente na boca. Mas está enxergando. Mas está enxergando. E come bem também sem dente, come bem sem dente, E mais assim, o que me chama a atenção, o Scooby mesmo, 100%. Esse mesmo já, como diz meu marido, está devendo já. Né? Já passou. Já passou. Ele é bem grande. Legal. Ele é enorme mesmo. Porque está bem tratado, né? E ele assim, mas ele está magro, é porque ele não tem mais... Massa muscular. Massa muscular nenhuma, assim, ele não tem mais nada de massa. Então fica só a pele que tu vê, ele tem a barriguinha, assim, é muito engraçadinho, assim, né? E tem a pele caída, e ele é muito grande. Sim. Daí já não faz muita atividade física, né? Acaba que atrofia a musculatura. Deitado, assim. Aí ele levanta, aí ele fica lá meio que latindo. Então, é muito engraçadinho já. Como ele não tem dente, ele faz bem aquela carinha, né? Aí a bochechinha cai, assim, fica caída assim. Ele fica com uma cara engraçada, mas o que me chama a atenção desse cachorro são os olhos. Perfeitos. Perfeitos. Que ótimo. Que bom. Perfeitos mesmo, assim, não é seco, não tem, tu sente que não tem nada assim que super calmo. Em volta, super calmo. É isso. Que bom. E para 16 anos, um cachorro de porte grande assim, né, não tem nada nos olhos, né? Muito bom, muito bom. Eles também fazem catarata, né? Então, os nossos pacientes também têm catarata. A maioria das cataratas são em cães mais velhos, né? O tratamento é igual cirurgia de gente, né? De humanos. Então, feita aquela raspagem, é feito a remoção do núcleo do cristalino, né? Então, a gente tem que tirar toda a parte de dentro do cristalino que está opaca, né? E colocar uma lente para substituir. Então, existe o tratamento da mesma forma que é feito em gente, é indicado para os nossos pacientes, né? Então, eles restauram a visão após a cirurgia de uma forma bem legal. Né? Olha, então, gente. E os pacientes com diabetes também fazem catarata, né? Os cães com diabetes fazem catarata muito rápido. É muito rápido. E é bilateral, então eles perdem a visão muito rápido. Muito rápido. Quando é assim, a gente sempre desconfia de diabetes. Às vezes o tutor nem sabe que o cachorro tem diabetes. E pela anamnese, pelo exame clínico de catarata bilateral com aparecimento rápido, né, a gente acaba já indicando exames de sangue e a gente comprova que tem diabetes também, né? Então, essa formação de catarata muito rápida também está relacionado com diabetes nos cães. Eu tenho um cachorro que eu também resgatei, ele ficou até inclusive no hospital, ele ficou muito tempo lá no hospital. E depois que ele em casa já bem, né? Só que no hospital pelos exames já fechou o quadro com diabetes. Ele tinha diabetes, né? Então era uma coisa, na realidade ele foi levado para lá
para costura, pra montar, porque eu vou te dizer, né? Um ônibus passou por cima. Ai, coitado. Gente, e não morreu. Ai, Virar que latinha desse tamanho. E daí diagnosticaram a diabetes. Isso. E naquilo ali eu disse, vamos fazer uma bateria de exames, já que ele está aí e tal, né? Então ele precisou ficar muito tempo para se recuperar, perdeu o baço, perdeu tudo, assim, sabe? Ele foi um guerreiro. Esse foi guerreiro. Então as meninas lá deram nome no hospital para ele, ele ficou bastante tempo e realmente lá foi diagnosticado diabetes, mas até então os olhos estavam normais. E assim, ó, não vais acreditar, mas quando eu trouxe ele para casa, em questão de 2, 3 meses, Já foi tava certo. muito rápido. É muito rápido. Sabe, tu tem a impressão que tu dorme, ele tá bem, tu acorda no outro dia. É muito rápido. Ele tem aquela predisposição para diabetes. Nós já sabemos que ele evoluiu um quadro ali, mas ele enxerga bem. De repente, no outro dia tu olha, ele já sai meio de órbita, de manhã e no final da noite, no final da tarde, ele já... E eles não têm o tempo de adaptar com pouca visão, né? Porque um paciente idoso que tem catarata, ele com 2, 3, 4, 5 anos de evolução, ele vai perder a visão. Então, cada dia ele acostuma um pouquinho a lidar com aquilo, um pouco menos, né? de visão. E esses pacientes com diabetes, não. E eles perdem a visão do dia para a noite. Então, eles esbarram muito, né? O tutor fica bem preocupado. Mas acabam adaptando isso ali. Também, ele levantou meio tonto, né? Eu vi e tal. E foi isso ali que me chamou a atenção. Porque 10 horas da noite. Ele esbarra bem, né? Não fez aquela adaptação com pouca visão, né? Mas eu consegui salvar depois. Que bom. Eu consegui salvar. Isso também já tem alguns anos já. Que joia. Então, foi assim que saiu os terminais de ônibus aqui em Blumenau. Isso tem mais, acho que uns 15 anos, talvez. E foi bem assim. Foi um diagnóstico super rápido e eu consegui salvar, assim, né? Legal. E hoje, só que ele faz uso, né? Direto também. Insulina. Insulina, direto. Até ele é um paciente que ele toma 2 vezes ao dia, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Que não é fácil, né? Não deve ser fácil. De manhã, para a gente sair de casa, tem que deixar cachorro de fralda trocada, né? As medicações em dia uma trabalheira. São 10 cães que eu tenho de uso cuidado contínuo. Especial. Com cuidados especiais. Cuidados especiais, uso a medicação contínua. Então, assim, pegou um final de ano, umas férias, 10 dias, sai de férias com os 10. Porque não tem como... eu até assim, eu fico com pena de deixar, né? E até mesmo porque já são um pouco mais idosos, né? Então daí eu levo. E eu tenho muita confiança na pessoa que fica sempre lá em casa e tal, que ela já trabalhou comigo há muitos anos, ela conhece todos eles conhecem ela e gostam muito, e ela sabe o nome de cada um, mas legal. Até mesmo para evitar o trabalho para ela, e porque a gente... Muita medicação, né? Muita medicação, eu me morro de medo que pode passar, né? Um deles é como a gente estava conversando antes, o colírio da pequena. Se acabar, danou-se. Né? Então, assim, antes de sair de férias, isso ali eu já faço. Eu vou precisar disso. Faço um checklist de medicação, que eu sei que eu vou precisar, né? Ou quem ficar em casa com eles vai precisar. Mas mesmo assim, o colírio em si, eu tenho muito medo de deixar acabar. Por essa experiência que eu tive com ela, né? Não pode mesmo. E a própria insulina. Outra coisa que não pode. Não pode. Furar, né? Não. Então, assim... sempre, como eu digo, ontem ainda comentei em casa, eu disse, meu Deus, eu falei com meu marido, amanhã eu vou conversar com a doutora Ana, lá no POD, e assim, eu estava aguardando os dias para que realmente a gente conseguisse trazer aqui para passar essa gama de esclarecimentos, né, teu ponto de vista em relação a tal situação, porque muitas pessoas ainda em casa, elas têm não é que elas são, a mente é fechada, mas elas ainda acreditam naquele tratamento antigo, naquela coisa, não. É água com açúcar, vamos fazer uma aguinha com açúcar, fazer isso. E a gente sabe que não. Isso ali é só, é uma medida paliativa para aquele momento. E é naquele momento, porque isso não vai, bota um pinga com água, com açúcar, daqui a meia hora, 1 hora, o animal ainda está ali. Não, tem daquele que jeito. Fazer o diagnóstico quanto antes mesmo para
ter um tratamento mais eficaz, adequado e mais fácil muitas vezes. Por incrível que pareça, eu escuto muito isso. Ah, com certeza. Aí tu trabalha na mente daquela pessoa e de repente, ai, Ângela, olha, eu tenho essas medicações e tal, né? Preciso manipular. Diz, manipula lá em tal local, daí a gente já ajuda assim. Mas é tão bom tu ter aquele feedback, tu passar as orientações para a pessoa e ela vir. Com né? certeza, com certeza. E o pod aqui é mais ou menos isso, é levar essas informações, porque aqui a gente atinge um público de todas as idades e de todas as formas, todas as classes sociais. Sim. Eu vi isso na minha campanha, que eu fui candidata a vereadora, e a gente trabalhou nas sinaleiras ali. Eu lembro que eu fui num carro, parecia até um carro blindado, assim, sabe? E ainda todo escuro, tá, uma USV. Aí passou o vidro, assim, era uma senhorinha, 2 senhorinhas, pareciam ser irmãs, assim, bem distintas e assim, muito bem, sabe? Trabalhadas, assim, toda esticadinha. Oi, Ângela! Ela sai, ela disse, eu abro a janela do meu carro para você e abro também as portas da minha casa para você a hora que você quiser. E deixa eu te falar, eu assisto, você está toda semana conosco, né, fulana? Ela disse, na minha casa, assim, as tuas dicas são ótimas, as pessoas que você leva lá são ótimas. Eu fico ali já com meu celular anotando o Instagram, ela disse, anotando. Então, interessante, assim, né? Traz conhecimento que muitas vezes o tutor não sabe. Tem tutor que leva o paciente para mim e fala, nossa, eu não sabia que tinha oftalmologia veterinária, né? Hoje em dia, escuto isso também. Eu escuto muito. E todas as especialidades a gente tem já, né? Então Hoje tem cardio, tem gastro, tem pneumo, tem endócrino, né? Então a gente tem profissionais de todas as áreas, né? Já justamente porque o especialista, ele sabe bastante daquele assunto, diferente do clínico geral. Né? Então, o clínico geral normalmente faz o diagnóstico, trata muitas alterações, mas quando complica um pouco, né? Que nem a gente na medicina, já vai para uma área de especialista mais focado aí já. Eu te falei ali nos bastidores, né? Ana, vai ser tranquilo, quero te perguntar também quando tu iniciou com isso. E a gente praticamente está terminando aqui o nosso pod e eu não te perguntei. Há quanto tempo Desde 2010 eu faço já pós de oftalmo, né? Então, eu trabalho tanto com a área de oftalmo, né, clínica e cirúrgica, quanto cirurgia geral, eu também faço, né? Eu dou aula na FURB de clínica cirúrgica desde 2009, né? Então eu trabalho bastante com cirurgia geral mesmo e com oftalmo. Então esses alunos, esses últimos aí, os recentes, todos passaram por todos, desde a primeira turma, eu dei aula desde a primeira turma na FURB, técnica cirúrgica e clínica cirúrgica. Então, desde 2010, eu comecei em 2009. Teu pós nessa área. Na verdade, eu tenho doutorado em cirurgia e eu tenho especialização em oftalmologia. Olha. As 2 áreas. Meu mestrado também foi com cirurgia, né? Então, eu gosto das 2 áreas bastante. A cirurgia, tu diz de maneira geral, cirurgia geral, de tecidos moles, normalmente, né? Eu não faço ortopedia, mas cirurgia geral eu faço daí. Olha, bom saber também. Sim. Essa área, essa tua especialidade eu já não sabia. Eu conheço a Ana oftalmo. A Ana oftalmo. No meu celular é oftalmo Ana oftalmo, né? Não. E é o que eu passo por aí, mas a cirurgia em si não. Cirurgia também. A gente opera bastante ali no Hospital da FURB, né? E também no Hospital da FURB? Também opera lá. E em várias clínicas parceiras, assim, né? Então, de vez em quando tem alguém me chamando para operar uma bexiga, operar uma uretra. Vai em casa também, né, Ana? Normalmente eu não faço atendimento domiciliar. Não faz? Não faço. Mas eu te conheci indo em casa. Eu fiz aquele dia porque a clínica me pediu. Daí, eu prefiro fazer sempre numa clínica que tem alguém para ajudar a conter o paciente, né? Já consigo fazer exames se for o caso. E domiciliar a gente acaba perdendo mais tempo, né? Porque vai até o local, então... Entendi. Eu faço, a maioria
Hoje, então, tu atendes no Hospital da FURB, Eu atendo em várias clínicas em Blumenau. Eu atendo ali no hospital, no HCVB, eu atendo no Dr. Alfredo, com o Dr. Marcelo. Também. Eu atendo no Pet Lib, eu atendo no Santa Vet. Então, atendo na Patinho bastante, Patinho Feio. Né? Então, várias clínicas me chamam para fazer atendimento ali na Bicharada. Então, tem várias clínicas que eu vou. Eu tento sempre manter o paciente, eu pergunto da onde, que clínica que você frequenta, né? E daí a pessoa me passa a clínica e daí eu falo, lá eu atendo também, daí eu entro em contato com a clínica e posso atender tal paciente de vocês que me entrou em contato comigo. Mas aí então, a pessoa, no caso, ela te chama e é ali que tu dá um... Sim, daí eu encaminho para alguma clínica que ele já tem, ou mesmo o proprietário da clínica, né? Ali na Bicho Mascote eu vou bastante também. Eles mesmos te chamam, né? Me chamam. Mas essas pessoas que eu passo o contato daí e que elas passam... daí entra em contato comigo, eu agendo alguma clínica, ou perto de onde ela mora, ou se ela já tem uma clínica de preferência, eu vou nessa clínica. Né? Então, a gente tenta chama manter... essa área de volante, né? De volante. A gente tenta manter o paciente na clínica dele de origem, né? A não ser que não tenha nenhuma clínica que ele vá, que daí eu encaminho para alguma parceria, né? Até mais próxima, talvez. Sim, mais né? próxima, Dali, né? Nossa, que coisa boa. É bom saber, né? Isso já não tinha conhecimento. Sim. De toda essa tua parceria, não. Sim, eu acho que eu vou em quase todas. Na minha... E muitos foram meus alunos, né? Então eles já, prof, você consegue me atender aqui? Então, eles mesmos já chamam, né? Então eu vou em bastante locais e mesmo. E o que tu acha desses últimos tempos? A tua área ali, ela só expandiu, né? Sim. Porque até um tempo atrás, como tu falou, a gente quase não ouvia falar tanto nessa especialidade. Talvez, eu não sei o que fez o pessoal, eu acho que o conhecimento talvez das pessoas em procurarem ou até mesmo a vontade de vocês veterinários se especializarem. Sim, eu acho que também hoje em dia o paciente já é filho de muitas famílias, né? Se a gente for ver há 20 anos atrás, o cachorro ficava fora de casa, comia resto de comida. Exato, né? Era uma vacina no máximo que tinha, vermífugo e ponto final. Hoje em dia a gente vê que muitas famílias... Não era castrado. Não era castrado. Que muitas famílias, o pet é filho, né? Vem com o pai, vem com a mãe, então eles tratam... de casa, então da família. É aquele convívio direto ali com o animal. Isso. E é onde tem aquele... E qualquer desconforto que o tutor perceba que esse paciente está tendo, ele já corre para resolver. Talvez seja isso. Os cuidados são bem maiores hoje em dia. Né? Então, com isso, os veterinários se especializam mais, né? A gente compra mais equipamentos. Os equipamentos são todos bastante caros também, né? Então, a gente vai se especializando porque a gente tem um público, né? Graças a Deus, as pessoas tratam os pets como filhos. Como filhos. Né? Eu falo isso porque eu tenho 2 gatos também, que eu amo muito. Tenho um cachorro e 2 gatos. Mas que a gente ama muito, né? Então, a gente faz qualquer coisa que percebe que está errado, a gente já vira do avesso para descobrir o que está acontecendo. Seja isso, são muitos mais cuidados. A compaixão, a consciência do próprio ser humano hoje com seus pets, com seus animais em casa. Sim, eles interagem muito com a gente, né? Então não tem como ver ele tá com dor e não fazer nada, né? Infelizmente, assim, nós ainda temos aqueles que, né? Com certeza. Temos e não são poucos. Hoje, ainda vindo para cá, eu vi uma cena que me deixou muito triste. Quer dizer, eu não assisti a cena. Ela estava um pouco desfigurada ali, um vídeo de um noticiário. Mas eu também não quis ver. Mas depois eu fui ler o que aconteceu. E só lendo realmente já me deixou muito ruim. Um cachorro que amarraram numa árvore lá, 2 homens adultos e mataram a chute, né? Então, assim, o que leva uma pessoa a fazer isso? Muita gente má, né? Então, assim, hoje em dia, com toda essa conscientização, esse trabalho do bem-estar animal, né? E dá um ruim de ver essas coisas que... Exatamente. Que não dá para entender, né? Eu fiquei ruim e fiquei pior ainda por saber que ainda estão aqui perto de nós e nós estamos assim, né, com as nossas leis, a gente está
toda a parte da fiscalização na rua, o cadeia para maus tratos na rua, né? Hoje nós temos um delegado também para isso. Mas assim, ó, as pessoas, elas não têm medo, elas não têm... Não tem explicação para pessoas doentes, né? Pessoas doentes, é isso mesmo. Doa o cachorro se não quer, né? Doa que alguém vai pegar, mas não judia, né? Sim. Não dá para entender. Mas é isso. Muito obrigada. Acabando o nosso tempo, né? Acabando a nossa noite de quinta, a gente fica aí com a doutora. Eu vou deixar para o pessoal que está em casa, eu tenho o endereço aqui embaixo. Do Instagram. Qualquer dúvida, eu respondo pelo Instagram também. Exatamente, mais assim, ó, que fica aí a dica, gente, fiquem de olho, você que tem o seu pet em casa, independente da raça. Só que nós falamos aqui muito do braquicefálico, né? Dos braquicefálicos, independente se for piquinês, pincher. Sem raça. Mas assim, fiquem atentos. E o verão tá aí. E uma simples infecçãozinha, um lacrimal ali, aquilo ali secreção. Já pode, né, gerar uma situação pior. Então, fica aí a dica, pessoal. Deixa o Insta da doutora aqui na tela. E quem quiser, contacte com ela, como ela mesma falou, ela vai tirar as suas dúvidas e previne. Previne, é melhor prevenir sempre do que remediar, né? Como diz o ditado. Isso mesmo. E tá bom, gente? Muito obrigada. Eu que te agradeço, Ana, fico muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada. Quem sabe ano que vem a gente te traga aqui novamente. A gente fala sobre outro assunto. É isso. Muito obrigada, pessoal. Uma bela noite de quinta aí para você. Obrigado, doutora. Obrigada. E até a próxima.